no jogo de hoje para nós ficarmos naquele grupo que ainda busca o campeonato. O time que joga, como eu disse a vocês, eu sempre tenho os dados e vou examinando e vou tentando prever como fazer o primeiro tempo, quais as substituições do segundo, às vezes não vai dar, mas por enquanto o planejamento tem dado certo. Felipão, quando um técnico chega em algum clube e por um acaso demora algum tempo para dar resultado, entende-se que esse técnico precisa de tempo, e de fato ele precisa. Eu queria saber o seu ponto de vista, por que você acha que você não precisou desse tempo? Por que tudo tem acontecido tão rápido, o encaixe, a resposta do grupo tem sido tão positiva, de maneira tão rápida no seu trabalho? Bem, primeiro que eu era da casa, eu sou da casa. É a terceira vez que estou no Palmeiras e eu me sinto, embora do Sul, eu me sinto palmeirense pelo trabalho e pelo coração. Então, eles me receberam como sendo uma pessoa da casa. Segundo, o trabalho que foi feito anterior ao meu tinha base, então eu aproveitei essa base e dei algumas retocadas naquilo que eu acho que um técnico deve fazer no sentido de ambiente, de amizade, de carinho. E depois, pela dificuldade que a gente tem em jogar os 3 campeonatos, eu fui aproveitando os dados que o meu centro de treinamento me fornece para ir colocando esse ou outro jogador a jogar nesta partida, na outra joga o outro, ou joga 45, e vem dando certo. E depois, fora isso tudo, eu tenho que agradecer o trabalho do Paulo Turra e do Carlos Pracidelli, que tem feito o trabalho diário de acordo com o planejamento, visando sempre dar uma situação de equilíbrio à equipe e de identidade à equipe do Palmeiras. E essa é a nossa identidade. Então, eu apenas gerenciei algumas coisas e coloquei o meu conhecimento, a minha experiência com esses atletas, nada mais. Ô Felipão, tudo bem? Antes da sua chegada, o Palmeiras passava por uma série de insucessos contra o Corinthians, né? E isso, de uma certa forma, pesou para a torcida, muitas vezes sob a alegação de que faltava alguma coisa a mais além da bola, faltava um espírito diferente. Deixa eu explicar para ti, desculpe, eu vou interromper a tua pergunta para dizer. O Palmeiras tem que jogar futebol. O Palmeiras não tem que brigar com o Corinthians. O Palmeiras tem que jogar futebol. Jogando futebol, com a qualidade que tem, ele tem que emparelhar, equilibrar com a vontade do Corinthians, mas jogar futebol, não entrar em confusão, não brigar. E provavelmente hoje, em muitas situações, a gente puxou o freio de mão um pouquinho para não brigar e tentou jogar um pouco mais. É só isso. Então você teve um trabalho especial nesse sentido psicológico, porque justamente, além de mostrar vontade, demonstrar, tem que também ter esse cuidado para não passar do ponto com esse retrospecto recente ruim. Sim. Nós tínhamos aí algumas situações envolvendo A, B. Jogador A brigou com o jogador B, jogador C faz isso dentro de campo, menospreza. Então a gente tem que procurar alternativas e dizer que futebol não é assim. Vocês lembram do Edilson, quando fez aquela série de embaixadinhas? O que aconteceu? Eu fiquei bravo com ele? Não, levei para a Copa, porque o Edilson era muito bom. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando o jogador dentro de campo faz uma coisa, a gente tem que procurar entender. E o Edilson hoje, além de um grande amigo meu, adoro o Edilson, ele fez o que tinha que fazer para o clube dele, e depois, eu como técnico, tenho que saber que é um bom jogador, vou fazer, vou levar, vou dar essa oportunidade. Então, tem algumas coisas que a gente tem que desmistificar perante os jogadores. Não é assim, não é isso, não é aquilo. Aí depois vamos ver o que vai acontecendo durante o jogo, né? Felipão, você disse que vai montando o time de acordo com o adversário, né? E essa equipe alternativa hoje venceu o Corinthians. Essa mudança no comando do Corinthians, né? Praticamente no fim da semana o Jair Ventura chegou. Fez você, em algum momento, por causa do Jair assumindo o comando, mudar um pouquinho o planejamento que você havia feito para essa partida? Sim, claro. Quando houve a mudança,
E quando eu vi que o tempo do Jair era muito curto para fazer alguma coisa diferente, não tem 2 dias, eu ia jogar com o Arthur pelo lado direito, eu pensei no Dudu, e já pensamos em segurar um pouco mais o Mike e deixar o Marcos jogar. A gente fez uma ou outra troca, imaginando que o Jair não teria essa possibilidade de mudança tão repentina. E acho que surtiu efeito, porque a gente venceu, jogou mais razoavelmente bem. Felipão, boa noite. Uma pergunta de amigo. Você lembra da primeira vitória com o Palmeiras? Não, estou brincando. Não sei. Caldas Novas, diz o acaso aqui, que foi em Caldas Novas. Você está colando aí, não vale. Eu não me lembro. Me diz uma coisa aqui, deixa eu voltar no assunto Daverson, porque ele foi um jogador que chegou aqui desconhecido, tinha desconfiança da torcida, você sabe o que é a desconfiança de uma torcida, principalmente do Palmeiras. Eu sei. E ele não chegou a render nesse primeiro momento que ele esteve aqui, e agora hoje, por exemplo, ele está saindo de campo como um dos melhores jogadores, se encaixou com o Dudu ali, vem mostrando isso. A pergunta é, o que você fez para fazer o Daverson, o futebol dele aparecer? Eu pergunto para ti o que eu tenho que fazer para mudar algumas coisas do Daverson. Ainda tenho que mudar algumas coisas. E é uma coisa que um técnico, possivelmente no futuro, possa ser lembrado até pelo Daverson, se conseguir mudar algumas situações que não pegam bem dentro do campo ou fora de campo. Então é isso que eu tenho que ainda consertar ou conversar com o Daverson. Mas no restante, ele treina espetacularmente bem. Se dedica de uma forma que é difícil alguém fazer o que ele faz. E ele é um centroavante, daquele centroavante que não perde bola aérea. Então todo mundo faz com que ele também apareça em determinadas oportunidades. E a gente só dá a chance. Quer dizer, agora já não tem o Daverson para o jogo da Bahia, não tem o Daverson para o jogo 3, Cruzeiro, Colo-Colo. Então eu tenho que ajustar alguma coisa. Mas isso é um assunto, como eu disse no outro dia para vocês, assunto interno. E aí eu resolvo lá dentro. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Muito se fala do Palmeiras estar vivo nas 3 competições e ele está suspenso nesses 3 campeonatos. Eu queria saber como é que foi a repercussão dentro do vestiário depois de uma vitória como essa. Até recuperando a pergunta do colega, era um karma que o torcedor vinha carregando, os jogadores também, como é que foi? Eu não cheguei a tempo porque eu tinha sido expulso. Então, eu estava lá em cima. Quando eu cheguei já estava o pessoal se abraçando todo lá, e eu só cumprimentei todo mundo, mas já cheguei no meio do baile, com a dança já em andamento. Então, mas é muito bom quando a gente ganha um clássico, um adversário como o Corinthians, difícil, uma rivalidade, a gente continua pontuando na tabela, é muito bom, foi muito bom. Mas eu não vi assim, muito da festa, eu não vi muito. Felipão, boa noite. Você, ainda recuperando a questão das 3 competições, o Palmeiras está vivo nas 3 competições, está vivo nos 2 mata-matas e no Campeonato Brasileiro está 3 pontos do líder, mesmo se dando, podemos dizer, ao luxo de escalar uma equipe alternativa num clássico contra o Corinthians. Vide tudo isso, você considera que o Palmeiras está num patamar acima dos outros clubes do futebol brasileiro? Se tivesse acima, estava lá em primeiro lugar em tudo, tinha ganho. Não está acima, está igual a muitos clubes brasileiros. O que nós temos são bons jogadores, uma equipe bem organizada, e a gente vai brigando para conseguir os resultados que precisa conseguir. Agora começa a fase. Ainda hoje conversando sobre cartões amarelos com o Carlos Pracidelli. Bom, a gente tem cartões amarelos. O que vai acontecer? Vai acontecer que no domingo não joga A, B ou C, na quarta já é mata-mata, no domingo no quarto é mata-mata, no domingo... E não dá para prever nada, a gente vai ter que se adaptar. E ainda, claro que ainda não usei todo o grupo. Tenho lá o Arthur, menino muito bom que veio da base. Tenho lá o Gabriel, um volante também muito bom que veio da base.
Tenho lá mais o Pedrão, zagueiro forte, muito bom da base. E... o Papagaio, que hoje eu quase queria colocar em campo. Nossa, faltou um pouquinho para colocar. Porque joga bem, preste atenção, joga bem, inteligente, protege bem a bola. Então, eu tenho lá esses jogadores que eu vou ter que colocar. Vou colocando, então eles vão trabalhando e a gente vai colocando à medida que precise. Porque, como eu te disse, hoje jogou Thiago 45, Moisés 45, o William 15-20, Dudu jogou o jogo todo. Então eu tenho que fazer esse revezamento. A zaga foi outra. Eu tenho que fazer esse revezamento, tenho que fazer essa troca para poder ter todo mundo em condições. Felipe aqui. Boa noite. Boa noite. Em cima ainda disso, do Palmeiras estar vivo nas 3 competições, você, pelo visto, já sabe muito bem o que funciona no seu time. Eu queria saber o que você ainda encontra de dificuldade no Palmeiras, o que você ainda sente que você precisa ajustar para seguir essa jornada vitoriosa no clube. Sinceramente, eu preciso ajustar alguns procedimentos ainda do nosso time. Não jogando futebol, fora do futebol. E essa é a minha função agora. Minha função, dentro de campo, está tudo bem organizado. O Carlos, o Paulo, o nosso preparador, bem, a gente tá, o nosso centro nos dando condições, está tudo bem. Só que eu ainda preciso ajustar algumas situações que não são de dentro de campo. E isso aí é o que me preocupa, porque para a gente ganhar, nós precisamos ter uma cabeça muito boa. Então, vocês podem até dizer, como cabeça boa se tu foi expulso? Bem, eu sei disso, eu fui expulso por uma razão muito simples, eu não concordei 2 vezes com marcações de faltas e critérios que eu não entendia. E era essa a minha cobrança. Eu não entendia os critérios, mas cada um. Fechou? Graças.